Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou nesta Assembleia um projeto de resolução intitulado Reconhecimento da Síndrome de Burnout como acidente de trabalho, também conhecido como Síndrome de Esgotamento Profissional. O conceito de exaustão profissional, burnout, foi descrito pela primeira vez em 74 pelo psicanalista Herbert Freudenberger, no âmbito das profissões ligadas à prestação dos cuidados de saúde. Segundo aquele, define-se como um estado de fadiga ou de frustração motivado pela consagração a uma causa, a um modo de vida ou a uma relação que não correspondeu às expectativas. A síndrome completa de burnout é composto por 3 fases que evoluem de forma progressiva. O esgotamento emocional, que leva à exaustão emocional, simultaneamente física e psíquica, e é interiormente sentida como um grande cansaço no trabalho, acompanhado de uma sensação de vazio e pela dificuldade em lidar com as emoções do outro, não apresentando melhoras significativas com o repouso. Pode originar explosões emocionais como crises de fúria e, por outro lado, déficit de concentração, marcados por esquecimentos relativos a pedidos. Tem uma segunda fase, que é a desumanização em relação ao outro, surge como consequência da exaustão. O profissional, ao se sentir que as emoções o excedem, coloca-os de parte. E uma terceira fase, sentimento de insucesso profissional, pois sente que já não é eficaz e que já não faz um bom trabalho, e leva a ficar frustrado por não dar ao mesmo significado à profissão que dava quando entrou na mesma. Como consequência, o burnout pode conduzir à depressão, que inclui e vai além do stress profissional e retira sentido ao trabalho, daquele sentido que o trabalhador dava ao mesmo. Os primeiros sintomas são a perda de vitalidade e uma sensação de desânimo, seguidas de indiferença, tédio, cinismo, desorientação e desconcentração, e surge, em consequência, impaciência e a irritabilidade. Noutros casos, o burnout poderão ter perturbações ou doenças físicas. Entre os sintomas físicos encontram-se ainda as insónias, falta de energia, dores nas costas, perda de apetite, perturbações digestivas, enxaquecas, desequilíbrios hormonais, náuseas, entre outros. Os sintomas psicológicos podem ser irritabilidade, como já se disse, desinteresse, perda de sentido de humor, indiferença, entre outros. A exaustão, por sua vez, pode conduzir à depressão, atingindo assim a sua esfera profissional. O tratamento que se inclui para este tipo de doenças resulta o acompanhamento através de um psiquiatra e, eventualmente, com a reorganização do seu trabalho, com o aumento do convívio com os amigos, praticar atividades relaxantes ou fazer exercício físico. Senhoras e senhores deputados, feita esta breve análise do síndrome de burnout e seu tratamento, cabe agora de nos debruçarmos um pouco, e agora mais efetivamente, sobre a resolução propriamente dita. O PCP pretende que a Assembleia Legislativa Regional da Madeira recomende ao Governo Regional. Eu repito, ao Governo Regional. O PCP quer que seja recomendado ao Governo Regional que este desenvolva os contactos necessários com o Governo da República, tendo em vista o reconhecimento do nexo causal entre o síndrome de burnout e a sua classificação como doença de trabalho, para incluir grupos profissionais que sejam potencialmente vítimas de síndrome na definição de grupos de trabalho, dos quais deve ser conferida assistência técnica específica e diferenciada para esta síndrome pelo Serviço de Saúde. Recomenda, numa segunda linha, também ao Governo Regional que este desenvolva, junto do Governo da República, todas as atividades necessárias a que os lesados possam ter direito aos necessários apoios públicos devidos à síndrome de burnout, de acordo com a legislação em vigor que regulamenta a reparação de acidentes de trabalho, incluindo aspectos relacionados com a reabilitação e a reintegração dos profissionais. Senhoras e senhores deputados, analisemos bem a resolução do PCP. O PCP quer que seja recomendado ao Governo Regional que este desenvolva, junto do Governo da República, X, Y e Z. Se o PCP é Governo na República, por que é que o PCP quer que a Assembleia Regional recomende ao Governo Regional para que este, no fundo, recomende ao Governo da República algo que o PCP, sendo Governo, poderá resolver sozinho? Será que o PCP está a reconhecer a sua incapacidade de influenciar o próprio Governo do qual faz parte? Senhoras e senhores deputados, apesar do PSD estar de acordo com a intenção de reconhecer o síndrome de burnout como acidente de trabalho ou doença profissional, o certo é que não poderá estar de acordo em que a recomendação seja dirigida ao Governo Regional. Se o PCP quer que o síndrome de burnout seja reconhecido como acidente de trabalho, terá que o recomendar diretamente, e eu repito, diretamente ao Governo da República. Até porque não é competência do Governo Regional, nem desta Assembleia,
regulamentar e decidir quais são as doenças profissionais e quais são as características devidas pelo acidente de trabalho. O que o PCP não pode querer é que seja o Governo Regional a efetuar o trabalho que o próprio PCP não consegue fazer junto da Geringonça, que nos apoia, que nos governa e por si apoiada. Se o Governo da Geringonça não quer reconhecer a síndrome como acidente de trabalho, a única coisa que o PCP terá que fazer é se demarcar dessa mesma Geringonça, deixando de ser um governo de sombra e assumindo a sua responsabilidade na governação e na Geringonça. O que não pode é o PCP querer usar esta Assembleia Regional para recomendar ao Governo Regional para que este recomende ao Governo da República, quando ele próprio, sendo Governo, não consegue resolver a situação a nível nacional. Senhoras e senhores deputados, o PCP tem que assumir as suas responsabilidades. O PCP tem que assumir que governa o país, apesar de não ter sido eleito para tal. O que o PCP não pode fazer é usar esta Casa e o Governo Regional como um braço armado para fazer aquilo que não consegue junto do seu próprio Governo. Senhoras e senhores deputados, o PSD assume que a síndrome de burnout é um problema que existe, que tem que ser enfrentado e que tem que ser devidamente enquadrado. Porém, o PSD não compactua com certas e determinadas formas de fazer política, nomeadamente não se compactua com o uso que o PCP quer fazer desta Assembleia, empurrando para cima do Governo Regional para que este empurre para o Governo da República uma solução que o PCP poderia muito bem resolver através do seu Governo da Geringonça. Sr. Presidente, o Sr. Deputado fez-me sorrir, sabe porquê? Porque o Governo Regional não é representante do Governo da República na Madeira. Os representantes do Governo da República são o PCP, Bloco de Esquerda, PS e agora, mais recentemente, o JPP. A Geringonça à Madeira que está a ser preparada para governar esta região. Quando e se a Geringonça regional conseguir ganhar o Governo Regional, aí o senhor poderá dizer que o Governo Regional será eventualmente o representante do Governo da República. Eventualmente. Neste momento, os interlocutores do Governo da República são PCP, Bloco de Esquerda, PS e JPP nesta região. Sr. Deputado, o Governo Regional e o PSD e o Governo Regional jamais admitirão ser o braço armado dos partidos regionais contra o Governo que eles suportam. Se têm discordâncias com o Governo da República, resolvam-nas lá. Não utilizem o PSD, não utilizem o Governo Regional, não utilizarão esta Casa com a anuência do PSD para fazer aquilo que não conseguem fazer a nível nacional. Proponham e recomendem na República. Muito obrigada.